Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, borboletas. Bem-vindas aqui no nosso primeiro encontro desse novo ciclo de vida. Cida, bem-vinda. Você é muito bem-vinda, sinta-se abraçada. Eu vou esperar mais um pouquinho para começar a falar sobre o nosso conteúdo da nossa terapia de hoje. Esse link ele foi passado para as pessoas que estão começando hoje. Eu sei que no primeiro dia existe um pouquinho, né, de dificuldade, às vezes, da pessoa entrar, de adicionar, mas todas vão conseguir entrar aqui. Olha, Cida, saiu aqui para mim assim, a Cida acaba de receber o selo de espectadora número 1. Bem-vinda, né, nesse trabalho, né, Cida? Vamos aprender muito juntas. E é muito bom nós estarmos aqui em um perfil separado, porque a liberdade é maior para nós conversarmos bastante coisa. E este perfil ele está privado, então eu já deixei o perfil privado para que a gente possa trabalhar bastante aqui, né? Este perfil que vocês estão entrando aqui é número 1, né, Cida? É muito bom, né? Este perfil, ele já é um perfil que eu trabalho já há um certo tempo dentro da área da saúde com as pessoas, né? Então, eu trouxe vocês para cá para acolher também, para que vocês já se sintam também abraçados por essas pessoas. É um espectador de longa data. É uma estrela em ascensão na tua live. E será muito bem-vinda. E como é bom essa ascensão, né? A ascensão é o propósito que nós temos de evoluir, de crescer, de trabalhar. Cida, fala para mim, você conseguiu baixar a apostila, esse guia, que é o guia de orientação, mas assim, não se preocupe com isso também, tá? Por quê? Porque hoje, na verdade, eu não vou trabalhar diretamente exercícios com vocês ainda. Hoje é mais um acolhimento para que nós possamos entender como será conduzido a nossa terapia online, que será todas as sextas-feiras. Sempre eu trabalhei a primeira sexta-feira do mês como sendo a sexta-feira de acolhimento para as pessoas que estão chegando. Tá? Não se preocupa, Cida. Então, sempre a primeira sexta-feira do mês, aqui neste perfil, eu sempre trabalhei a primeira sexta-feira como a primeira sexta-feira de acolhimento, né? E as outras 3 sextas-feiras, eu sempre trabalhei eu sempre trabalho com a terapia diretamente. Na próxima semana, ontem nós mudamos a forma como nós iremos trabalhar. Eu pensei ontem e eu tomei por decisão de mudar da seguinte forma. Todas as quintas-feiras, em vez de ser somente a primeira sexta-feira, todas as quintas-feiras eu irei acolher as pessoas novas que estarão chegando para essa terapia, toda quinta-feira, às 10 horas, e as sextas-feiras normalmente serão as nossas terapias online. Inclusive, assim, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que não sabem o que está acontecendo, o que eu estou falando, eu sou a doutora Joelma Ferreira, especialista em neurociência no desenvolvimento mental, e sou também especialista em naturopatia clínica. Então, por que eu estou falando sobre essas duas áreas? Porque o meu propósito aqui, eu estou vindo de um outro perfil que eu já tenho aqui no TikTok, se chama Refazendo Eu, só o nome já diz tudo, né? Refazer, recomeçar, reiniciar, ressignificar, se reestruturar, se reerguer novamente. Todos esses adjetivos são para essas mulheres que elas passam por relacionamentos tóxicos, abusivos e narcisistas. Então, são mulheres que sofrem hoje, principalmente com dependência emocional. Mulheres que sofrem muito hoje com seu emocional, que não tem mais forças de dizer não, que entregou a sua vida, o seu cerne, o seu âmago, né? O que é o cerne? É a parte mais dura, mais profunda, é o nosso baú interno, onde nós guardamos ali todos os nossos sonhos e projetos. E uma mulher, quando ela está sofrendo na mão, muitas vezes, de um narcisista, de um abusador de relacionamento tóxico, abusivo e narcisista, abusador emocional, que é o nosso propósito de trabalhar aqui nessa live, esta mulher, em especial, ela não tem mais forças de dizer não. Por ela não ter força de dizer não, ela se sujeita a muitas coisas.
Então, esta pessoa, quando ela está nessa situação, ela é muito buscada para servir. Por que ela é buscada para servir? Porque ela não sabe dizer não. E aquela pessoa que já está habituada a abusar do emocional dela, sabe que ela não vai dizer não. Já não dá nem o direito mais dela pensar se ela quer ou não, né? Então, esta pessoa é uma pessoa que serve o tempo inteiro. E quem serve o tempo inteiro ao outro, ao próximo, ao outro, não tem tempo para se servir. E quem não tem tempo para se servir, não se serve. Aquele não que deveria falar para o outro, fica para si próprio. Então, o seu sim só vai se elevar quando você tiver forças, em especial, de conseguir dizer não. Enquanto você não tiver essas forças, você não vai conseguir. Então, o nosso propósito aqui, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, é trabalhar essa terapia online com mulheres. Para esta terapia online, eu providenciei um guia, eu vou até mostrar para vocês. Ó, ele é um guia para tratar sobre narcisismo, tá vendo? Relacionamento tóxico, abusivo e narcisista. É um guia para mulheres. Aqui tem diversas questões, que inclusive eu vou trabalhar uma delas hoje aqui, né? O meu guia eu encadernei para ficar mais fácil de eu trabalhar. Mas a maioria das pacientes que eu atendo nesse trabalho social, porque é um trabalho social, aqui você não vai ter que me pagar pela terapia nem pagar honorários. Você precisa providenciar o seu material. Inclusive, eu vou deixar depois o link aqui para algumas pessoas que estão aqui que não têm, e se tiver a vontade de fazer essa terapia, terá o material em mãos, tá? E essas pessoas que elas participam aqui, eu coloco em um outro grupo também, que eu vou me comunicando durante a semana inteira. São pessoas que, inclusive, acompanham as nossas lives à noite, que eu faço live à noite sobre relacionamento emocional, sobre relacionamento tóxico, abusivo, narcisista. Eu ajudo mulheres saindo da dependência emocional. Eu faço live de segunda a quinta-feira, às 20 horas. E toda sexta-feira, eu vou estar com vocês aqui no perfil, às 10 horas da manhã. Então, se você tiver a intenção de fazer essa terapia, será 6 meses, 24 sessões, não tem custo financeiro, não tem honorários nenhum para você me pagar, mas tem compromisso. Então, qual é o compromisso? É você adquirir o seu material, que é o seu material, o seu material. Eu já vou estar dando a minha parte aqui. O que é a minha parte? É o meu tempo. Eu acabei de sair do consultório agora, atendi minhas pacientes em consultório e vou estar aqui com você, trabalhando na terapia online. E você providencia o seu material, primeiro é esse guia aqui, se você tiver interesse, deixa uma mensagem aqui e eu libero o link para você, você vai lá. Eu digo que nem tem preço, eu coloquei uma taxa muito simbólica, só para que a pessoa tenha responsabilidade de estar aqui, né? Não se sinta agredida com isto, de eu falar sobre essa responsabilidade. É porque eu cansei de estar aqui e as pessoas me deixavam aqui com cara de batata, sem aparecer, né? E ao mesmo tempo, eu vou dar uma listinha de material do que você precisa providenciar para você. O que é que você precisa providenciar? Um caderno simples, uma caixa de lápis de cor, uma caixa de canetinha, régua, caneta, lápis, borracha, para que você possa preencher o seu exercício durante a semana. E na próxima sexta-feira nós possamos estar aqui. E também a última sexta-feira do mês, o que eu faço? Eu abro aqui para que pessoas que estão passando por esse trabalho, aquela que desejar, sinta-se à vontade, nós vamos dividir tela aqui, para a pessoa falar sobre a sua condição emocional, falar sobre o que ela está evoluindo, falar sobre o que ela está melhorando, e isso será um exemplo de forças para outras mulheres que estão aqui também, trabalhando nesta condição. Então, assim, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, essa terapia, ela é em especial para mulheres que passam por relacionamentos tóxicos, abusivos e narcisistas. Mas esta condição são para pessoas. Então, tem muitas pessoas que passam por isso também. E se você, que é mulher, e você quer entrar nesta terapia online, quando você providenciar o seu guia de material para trabalhar aqui, eu vou colocar você em um grupo separado, um grupo lá no WhatsApp. É um grupo que ele se chama Refazendo Eu a 2026, que é um grupo para essas mulheres, porque eu vou acompanhando durante a semana, entregando material, entregando atividades, entregando texto de reflexões. O que a gente vai também trabalhando durante a noite, aqui na live às 20 horas, eu vou entregando lá. Então, eu tenho o perfil que se chama Refazendo Eu, no TikTok,
É aquele arroba, o azinho com aquele círculo em volta, né? Aquele azinho circulado. É arroba refazendo eu. Vai lá, segue, compartilha, comenta, em especial segue o perfil. Quanto mais você seguir, mais o algoritmo, ele vai, quanto mais a gente conseguir seguidores, o algoritmo vai ver que esse conteúdo ele faz sentido, que ele é um conteúdo importante, ele é um conteúdo relevante, e eles vão buscando outras mulheres que estão passando por essa necessidade de tratamento emocional. Porque hoje, quando se fala de narcisismo, relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, relacionado ao sofrimento que muitas mulheres passam, este assunto hoje ele está em alta. Na linguagem da internet se fala assim, esse assunto hoje está hypando, né? Então vamos nos ajudar, vamos juntas aumentar essa corrente do bem, para a gente se ajudar e ajudar outras mulheres, porque quando uma mulher ela vence o relacionamento emocional, ela vence a dependência emocional, ela se torna exemplo para ajudar a se levantar diversas mulheres que estão caídas ao seu redor. E às vezes ao seu redor não é questão de metro, nem de distância geográfica somente. Porque a internet ela nos proporciona, né? Essa possibilidade de nós estarmos juntos aqui, nessa condição, ajudando diversas mulheres. Algumas mulheres, eu sei que não vão conseguir entrar agora de manhã, mulheres lá do nosso grupo do Refazendo Eu, mas para as mulheres que estão no grupo do Refazendo Eu, esta live eu vou salvar o link, porque aqui no TikTok não fica direto exposto a live, né? Mas o produtor da live consegue puxar o link da live e entregar depois para que essas mulheres possam assistir. Então, algumas pessoas do grupo que não conseguiriam entrar agora pela manhã, até porque muitas estão trabalhando, por diversos motivos, às vezes não consegue estar aqui presente. Depois eu coloco lá no grupo o link da nossa live, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. E eu vou parando aqui no decorrer do nosso encontro aqui e vou orientando, tá bem? Eu vi que a Cida está aqui presente. Quem mais do nosso grupo está aqui presente? Dá um oi para eu saber que você conseguiu entrar na live, além da Cida também, que entrou agora pela manhã. A Lídia está aqui presente. Lídia, bem-vinda. Bem-vinda, seja muito bem-vinda, viu? Eu estou demorando aqui um tempinho para que a gente possa esperar mais algumas pessoas entrarem, né? E estar presentes aqui. A Lídia entrou, a Lídia está aqui presente na nossa terapia online. Eu direcionei vocês para um perfil onde eu já tenho pessoas, inclusive até como pacientes, né, de consultório tratando. Eu direcionei vocês para cá, porque é um grupo novo que está começando hoje, para que esse grupo também não se sinta com poucas pessoas, né? Então eu direcionei você direto para um perfil aqui. E ao mesmo tempo para dar também a possibilidade de outras pessoas que estão aqui nesse perfil, que desejar participar dessa terapia online gratuita, que é para que elas estejam aqui. Eu até digo que esse trabalho é um trabalho semissocial. Por que semissocial? Porque eu sempre falo lá nas nossas lives à noite, pessoal, não precisa pagar nada por essa live, eu vou estar para ajudar vocês. São 6 meses, 24 sessões. Aí quando eu falo assim, mas você precisa comprar o seu material, né? Aí teve uma pessoa que disse assim, mas você não disse que é gratuito? Sim, é o meu tempo. Eu saí do consultório e eu estou aqui, eu estou dedicando o meu tempo. Mas o seu material para a sua evolução, você tem que providenciar no mínimo isto, né? Como as pessoas aqui providenciaram, a Lídia, a Cida, a Patrícia, né? Providenciou o material, que é esse guia de orientação das atividades, né? Mas hoje não se preocupem, porque assim, muitas de vocês entraram ontem, inclusive ontem à noite também. Então não se preocupem hoje, nossa, não deu tempo de providenciar o guia. Não, hoje eu vou dar orientação. A primeira sexta-feira do mês é mais para acolhimento, para falar o que nós vamos trabalhar no decorrer desses 6 meses, dessas 24 sessões. Então vai dar tempo desta semana você providenciar. E ao mesmo tempo essas pessoas, elas já estão em um grupo VIP separado. Lá nesse grupo VIP, todos os dias eu vou entrar para dar um bom dia, vou postar lá folhas com exercício para vocês imprimirem, folhas de exercício para o mês, fora aqui o guia. Então assim, sempre vai ter alguma coisinha ou outra lá para você imprimir. Mas não muita coisa, não se preocupe, tá? Às vezes eu coloco um mantra lá para reflexão, eu coloco uma outra história extra para reflexão, porque como eu leio muito, eu vou separando coisas que vão ajudando vocês. E também eu quero passar uma coisa bem importante para vocês. Gratidão, viu? Eu quero passar uma coisa bem importante para vocês.
Eu vou falar para vocês sobre duas das formações que eu tenho, que eu vou usar aqui na nossa terapia. Eu sou neurocientista no desenvolvimento mental, sou formada pela Faculdade da Santa Casa de São Paulo, então eu fiz ciências médicas na Santa Casa de São Paulo. É uma das faculdades renomadas na área de medicina, né? Eu fiz ciências médicas lá. E também eu sou doutora em naturopatia clínica, que é a farmácia de Deus, na área também ortomolecular. Por que eu estou falando sobre essas formações? Duas das formações que eu tenho, eu vou utilizar com vocês aqui. Por quê? Eu vou ajudar a organizar o pensamento, as forças nas suas tomadas de decisões, porque o que mais falta para a mulher que passa por relacionamento tóxico, abusivo e narcisista são forças nas suas tomadas de decisões. Então, a neurociência no desenvolvimento mental, nas funções executivas cerebrais em especial, que é o que eu vou trabalhar com vocês, vai ajudar esta mulher a ter forças nas suas tomadas de decisões, fazer uma logística reversa. O que é a logística reversa? É uma linguagem utilizada hoje dentro da engenharia. É você voltar ao contrário e observar, ressignificar, criar a partir do que já existe, voltando. Então, esse voltar é deixar de olhar para aquela pessoa que hoje está sendo narcisista na sua vida, o abusador tóxico, aquela pessoa que vem maltratando, acabando com o seu emocional, acabando com a sua estrutura emocional, é você voltar para você e você entender que você não vai mudar o narcisista. Não tem como você mudar o narcisista. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. A pessoa só muda por duas coisas, medo ou interesse. Se esta pessoa que hoje maltrata você, se não houver nela o interesse dela mudar, para ela não perder você, ou o interesse dela mudar, porque ela deseja permanecer com você, ela não vai mudar. Então, nesse momento, nós não estamos aqui para tratar do narcisista. Não esteja aqui achando que você vai promover um milagre, causar um milagre para você mudar aquela pessoa. Não é aquela pessoa que tem que mudar. Se você sofre hoje na mão do narcisista, quem tem que mudar é você. É você quem tem que voltar e olhar para dentro de você e entender o que é que você precisa, o que é que você quer para a sua vida, o que é que você merece. E, em especial, nesta condição, é a força de você saber dizer não. Não. Porque a maioria das mulheres que sofrem dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, narcisistas, elas sofrem porque não tem força de dizer não. É só pensar em alguma situação que você passou ontem, passou na semana passada, passou naquele almoço de domingo, passou naquele churrasco, passou naquele encontro, passou ali no meio daquelas pessoas. Pensa naquela situação totalmente desagradável que você não precisava, não merecia, não queria isso para sua vida, e você não teve nem forças de responder. Mas dentro do seu eu, você sabe que você não precisava passar por aquilo. É só você perguntar para você mesmo. Ó, a logística reversa. Não pergunta para ele, volta para dentro de você e pergunta assim: eu preciso disto? Não. Eu mereço isto? Não. É isto que realmente eu quero para minha vida? Não. Eu sou obrigada a isto? Não. No momento que você tiver essas forças de você saber dizer não para aquele sofrimento, para aquilo que você não quer, não precisa e não merece, você evolui. Então, esse é o propósito de nós estarmos aqui, todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã, tratando essa terapia emocional de elevação para o seu eu, para que você consiga sair desse sofrimento. Esse sofrimento, muitas vezes, que você, de forma inconsciente, se permitiu. Foi entregando o seu cerne, que foi o que nós trabalhamos ontem à noite na nossa terapia, lá no Refazendo Eu. Trabalhamos essa sobre a condição do cerne, da sua parte mais interna, onde estão os seus sonhos, os seus projetos, e que muitas vezes você não consegue realizar nada, porque entregou na mão do outro o seu eu. Né? Então, chegou a hora de retomar novamente o seu eu e conduzir. Mas não é para voltar para o passado, é para entender a partir deste conhecimento qual a importância dessa tomada de consciência para você criar a partir de agora, a partir dessa existência deste momento. Então, olha só que interessante, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, para que nós possamos tomar consciência sobre essa importância. Tá friozinho aí? Aqui tá um friozinho bem gostoso. Por isso que eu tô tomando um chazinho quentinho. Vou te fazer uma pergunta
uma das mais importantes na nossa vida para começar um dia, né? Recomeçar e começar. Dormiu bem? Eu desejo que você tenha dormido bem. Sabe por quê? Porque o sono, ele é reparador em mais de 70% na nossa saúde. À noite, quando a gente dorme, aqui entra a nossa sobrancelha, só que lá dentro nós temos uma glândula que se chama pineal. Dormiu bem, Lídia? Que bom! Lá dentro da nossa, aqui entre as nossas sobrancelhas, lá dentro, tem uma glândula que se chama pineal. A pineal, ela produz uma composição bioquímica, biológica, orgânica para a nossa saúde. É uma graxa, é um lubrificante, é um adstringente que faz a limpeza em toda a nossa máquina. Começando aqui, ó, de cima do coco, do cérebro, até a ponta do pé. E quando é 2 horas da manhã, ela volta subindo com velocidade, limpando tudo, para que a máquina esteja pronta para começar no outro dia bem. Então, este sono que a gente precisa dormir, ele é reparador por causa disso. Então, a pessoa que ela não dorme bem, ela já acorda exausta, esgotado. E como é que você vai começar um dia se você já acordou nesse dia, já levantou esgotado? A Cida colocou assim, me ligaram agora, chamada de vídeo. Estranho, não foi daqui, Cida. Não sei, alguma coisa aconteceu no sistema, então, aqui, porque eu não liguei, eu tô dentro do celular que eu utilizo, né, para fazer essa live com você. Eu não sei, eu estou aqui, né? Então, talvez seja alguma coisa que deu algum curto, alguma coisa aqui. Só um momento que eu vou verificar com uma pessoa aqui que trabalha comigo. Douglas, uma pessoa que está aqui na live, ela disse assim: me ligaram agora, chamada de vídeo do Refazendo Eu. O que será que pode ter acontecido? Chamada de vídeo? É, foi a Cida, a que nós colocamos ela hoje de manhã. Não, eu não perdi nada. Não, e também eu estou com o celular aqui, onde tem o perfil. Pode ser alguma coisa no sistema, né? Não sei. Cida, desconsidera, tá? Pode ser alguma coisa do sistema aqui do, sei lá, da internet, do TikTok, não sei dizer do que. Você está usando o microfone? Sim, estou usando o microfone. Eu não sei, não, estranho. Nunca aconteceu. Mas se acontecer novamente, você me avisa, tá, Cida? Porque nós vamos verificar o que está acontecendo, né? Porque assim, ó, eu estou no aparelho que eu utilizo, é o mesmo aparelho, e tem o Refazendo Eu. Eu estou em outro perfil com vocês aqui, não é lá do Refazendo Eu. Alguma coisa aconteceu, né? Mas pode desconsiderar, tá bem? Pessoal, então vamos lá, já deu tempo das pessoas que precisariam estar aqui estarem aqui. Ó, eu vou mostrar alguns materiais, algumas coisas do que nós vamos trabalhar no nosso perfil. Então, para vocês que estão aqui, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, eu vou estar aqui recebendo as pessoas novas que estão começando. E todas as sextas-feiras serão as terapias. Então, na quinta-feira, vocês que estão aqui, que estão começando hoje, estão entrando na terapia hoje, estejam novamente na quinta-feira às 10 horas da manhã. Toda quinta-feira será sempre para as pessoas que estão começando. É o primeiro dia de boas-vindas, como está sendo aqui hoje. Mas na quinta-feira que vem, eu vou trabalhar um exercício muito importante. É este exercício aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou mandar esta folha para quem está lá no grupo, tá? Ela se chama Roda da Vida. Então, o que é esta Roda da Vida? Cada parte desta aqui, ó, que é um colorido diferente, é para que a gente possa entender, eu possa entender como está a sua vida e você mesmo possa entender também como está a sua vida. Então, assim, aqui eu tenho assim, ó, de 10 a 100%, como estão os seus cuidados com a sua saúde. Então, aqui no meio, você vai fazer uma bolinha, quando você tiver esse material, você não tem ainda nas suas mãos. Eu vou colocar lá no perfil, tá bom? A Cida falou que olhou aqui, foi do grupo do WhatsApp.
Não sei por que, qual o motivo, mas o WhatsApp está nesse aparelho aqui, então eu não liguei, foi alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que cruzou aí e entrou a ligação, tá? Mas pode desconsiderar, Cida. Então, assim, aqui eu tenho uma avaliação chamada roda da vida. É para eu poder entender se a sua vida ela está circulando bem ou não, se ela está tendo uma boa tração ou não. Então, por exemplo, aqui eu tenho assim, ó, cuidados com a saúde, de 10 a 100%. Então, nós vamos sempre colocar um pontinho aqui, esse pontinho aqui é você, que nós vamos avaliar do seu início até aqui como está. Então, assim, eu tenho cuidados com a saúde. Aí eu vou te perguntar, de 10 a 100%, aí você vai marcar um X aonde está. Então, aqui são várias questões. Mesmo assim, aqui eu tenho, por exemplo, assim, atividade física, está aqui, ó, atividade física. Mesmo que você me diga assim, então eu vou colocar 0, porque eu não faço nenhuma atividade física. Não, nós não vamos colocar 0. Por quê? Estamos respirando, estamos vivos, não é 0, tá? Nós vamos considerar de 10 a 100%. Então, este exercício vai ser colocado lá no nosso grupo. Para quem está no grupo da terapia online, essa folha vai estar lá. Então, na próxima semana, nós vamos ter 2 encontros. Vamos ter o encontro da quinta-feira, que é o do primeiro dia, novamente, das pessoas que estão chegando, das pessoas novas que estão chegando, e vamos fazer o primeiro exercício, que é a roda da vida. Seguindo o exercício da roda da vida, esse aqui é a parte 2 da roda da vida. Aqui está mostrando os campos da sua saúde, do seu bem-estar. Aqui nós vamos imaginar como uma máquina de ressonância magnética. Então, eu vou usar como exemplo aqui a Cida, tá? Porque a Cida está se comunicando aqui comigo, eu vou usar um exemplo a Cida. A Cida veio aqui e preencheu a roda da vida. E ela entendeu, porque eu vou ensinar tudo passo a passo para você olhar se a sua vida ela está num processo de evolução, se ela está progredindo ou regredindo, se você está num processo de ascensão, ascender ou descender. Então, você junto comigo vai estar na terapia e vai estar podendo entender de forma figurativa. Então, eu sempre vou trazer muitas folhas, muitas figuras, por quê? Dentro de nós temos as nossas crianças interiores. E fica muito mais fácil para nossas crianças interiores compreenderem de forma figurativa. A nossa mente, ela entende muito melhor. Então, muita coisa que eu vou explicar para você aqui lentamente, repetindo, explicando lentamente, desenhando com você. Sabe aquela palavra que às vezes a gente pega até com uma agressividade, que a pessoa fala assim, será que eu preciso desenhar para você? Então, nós vamos desenhar. Nós vamos desenhar. Então, aqui você não vai pegar com agressividade, não deve pegar com agressividade, tá certo? Porque nós vamos desenhar para que as suas crianças interiores, as suas faixas etárias da sua vida, elas possam internamente te ajudar a você evoluir mais rápido. Então, eu vou conversar, sim, algumas vezes numa linguagem não infantilizada, mas te convidando para olhar de uma forma com mais carinho para essa condição interior. Isso nos ajuda a vencer muitas coisas, muitos maus tratos que a gente, de forma inconsciente, a gente se permite com o nosso eu. Sabe por quê? Olha, por ser uma terapia, entenda uma coisa e receba com positividade, não com agressividade. Muita coisa que você passa hoje, se você passa por um relacionamento tóxico, abusivo e narcisista, muita coisa, você não é culpada, você não é culpado, mas você é corresponsável por isso que fazem com você. Joelma, como que eu posso ser corresponsável com tantos maus tratos que eu sofro hoje? Pois é, aqui eu não sou sua amiga para te agradar, eu sou a sua terapeuta para ajudar você a retirar vários véus, esclarecer, abrir novos filtros para que você tenha compreensão. Mas eu estou aqui de braços abertos, te acolhendo, te abraçando para dizer assim, olha, processo de mudança dói. Toda mudança, ela causa incômodo. E se ela não causar, a gente não muda. E a mudança, ela é uma palavra etimológica. Ela é assim, mudança. Quem não muda, dança. Olha que interessante, né? Escreve a palavra mudança e circula. Muda, depois o dança. Na mesma palavra, mudança. Quem não muda, dança. E esse dançar é de forma negativa. É uma evolução negativa. Assim como são as doenças. As doenças, elas evoluem de forma negativa. E estar dentro de um sofrimento emocional
Eu, no meu ponto de vista, mesmo que eu diga assim, olha, posso chamar de doença? Talvez não. Mas posso chamar de um desequilíbrio, de uma condição de não ser saudável no seu emocional? No meu ponto de vista, sim. Porque é impossível uma mulher que sofre com relacionamento tóxico, abusivo, narcisista dizer assim, eu sou uma pessoa totalmente saudável. Você até pode não ser doente. E não ser doente é diferente de não ser saudável. Porque uma mulher que passa por um relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, aguenta gritos, xingos, maus tratos, humilhações, ela vive sempre tensa. Tensa. E uma pessoa que está sempre tensa, ela tem diversas estagnações, diversos bloqueios, em especial de livre fluxo de líquidos corporais, de sangue e de oxigênio, em especial de oxigênio. Quantas vezes te falta o oxigênio, o fôlego de vida, o ti da essência da vida, devido aos impactos dos maus tratos? Quantas vezes falta isto, não é? Então, aqui, nós vamos tomar esta consciência dessas condições, desses problemas. Ó, a Lídia escreveu assim, eu estou doente emocional e já está afetando o meu físico. Sim. Sabe por quê, Lídia? Eu não sei se você estava na live lá do Refazendo Eu à noite, quando eu expliquei sobre isto. A doença, ela começa em 3 fases. Eu estou falando para você dentro da medicina natural, que é a minha formação. A doença, ela começa em 3 fases. Ela atinge primeiro o energético. Você vai lá no médico, faz um monte de exames, não dá nada. O médico pega os exames e diz assim, mas você não tem nada. Aí você continua evoluindo, porque a doença ela vai evoluindo, né, no seu processo negativo. Aí você volta lá, na segunda vez. Ela já saiu do energético e ela também está atingindo o campo funcional, mas ela não abandonou o energético. A energia aqui, ela está sendo destruída com mais força. Ela vem para o campo funcional, você já começa a desfuncionar. Aí ela vem para o campo depois orgânico, que é quando já aparece alguma coisa, que é quando você percebe que já está atingindo o seu físico. E este físico é de diversas formas. Mancha no corpo, dores, mal-estar, dor de cabeça, pressão alta, ânsia de vômito, dor nas articulações, principalmente dores nas articulações. Porque a pessoa ela se torna uma pessoa muito inflamada, ácida. E eu vou até te falar uma coisa, Lídia, vê se faz sentido o que eu vou te falar agora. A doutora Joelma não tem aqui uma bola de cristal, mas não precisa. Faz parte do conhecimento aqui dentro dos estudos. Vê se faz sentido o que eu vou te falar agora. Pois é, ó, a Lídia escreveu assim, fiz um monte de exames e não deu nada. Porque provavelmente esta evolução desse problema, ele está no campo energético, mas se você já sente dores, ele já está no campo funcional, que você está disfuncionando, né? Ó, muitas dores, confusão mental, sim, porque as dores ela vai nos desequilibrando, né? Vê se faz sentido isso que eu vou te falar agora, Lídia. Será que eu vou adivinhar como começa o seu dia? Não é adivinhação. Você dorme, aí quando você acorda de manhã, na verdade assim, você já dorme preocupada, porque sabe que amanhã quando acordar, tudo vai estar doendo. Então já dá medo de sair da cama. Por quê? Quando você sai da cama, que você vai dar os primeiros passos, dói tudo, tudo. Parece que os ossos são de vidro. Você mexe as costas, dói as articulações nas mãos, dói as pernas, dói tudo, dói tudo. Aonde mexe, onde tiver a articulação, dói. Mas ali, presta bem atenção, vê se faz sentido o que eu vou te falar agora. Ali para umas 10 horas, 11 horas da manhã, porque você acordou de manhã, você já começou a se movimentar. Ali para umas 10 horas, 11 horas, você já não está mais prestando atenção nessa dor. Porque essa dor, ela começa a aliviar. Mesmo ela estando presente durante o dia, ela começa a aliviar. Ela não é tão tensa, tão impactante como na hora que você sai da cama. Na hora que você sai da cama, se pudesse, não levantaria para dar os primeiros passos, porque dói tudo, dói tudo. Mas ali por umas 10 horas, 11 horas da manhã, a dor já aliviou bastante. Mas ela não deixa de estar latente ali durante o dia. Lídia, me fala se isso acontece com você. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Vou até esperar a Lídia passar para mim se faz sentido, se é dessa forma que acontece também com ela. Pode ser que não seja, mas com a maioria das pacientes é.
Principalmente quando a pessoa ela está fazendo exames e não dá nada nos exames. Porque esse processo ele está em descendência, está decrescendo a saúde, a imunidade está baixando, mas ainda não atingiu diretamente o orgânico nos exames. Por isso que a pessoa faz o exame e não dá nada nos exames. Aí eu vou te falar uma coisa. Isso vem em especial, no emocional. No emocional. Sim, você escreveu sim. Durmo e não sinto que estou descansada. Sabe por quê? Porque quando está acontecendo essa decreção, está descendendo, você não está tendo uma ascensão na sua imunidade. A imunidade ela está descendo, em vez dela subir, ela está descendo. O que acontece aí? Em vez de estar subindo dopamina, endorfina, a vitamina D, né? Que a vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Em vez dela estar subindo, ela está descendo. Ela está estagnada. O que está sobressaindo? O que está sobressaindo aí? Principalmente o cortisol. Sim, sempre imunidade baixa. É impossível uma pessoa que passa por problemas emocionais, impossível é muita coisa, né? Mas no meu ponto de vista chega a ser mesmo. É impossível uma pessoa que passa por problemas emocionais, ela ter uma imunidade alta. Porque a imunidade alta, ela depende em especial de bem-estar. O bem-estar, ele te traz uma sensação de plenitude. Eu estou plena, eu tenho bem-estar. E essa plenitude, ela traz felicidade. A felicidade, ela abre algumas torneirinhas que nós temos aqui no nosso cérebro, que vai liberar umas composições que se chama dopamina, endorfina, noradrenalina, ocitocina, beta-endorfina. Olha só como é o nosso corpo, como o nosso pai, como o grande arquiteto do universo é maravilhoso, né? Ele já nos dá a condição de uma autocura. Mas para que aconteça essa autocura, precisa haver mudança nas nossas práticas diárias. Sabe por quê? Porque os remédios, eles não são para curar diretamente. Eles não são curédios, eles são remédios. Os remédios, eles vão remediando, eles vão levando, né? E se não houver essa condição de nós tomarmos consciência, o que acontece? Acaba acontecendo uma situação com a gente que se chama ondas prováveis. O que são as ondas prováveis? Você começa tomando um remédio, aquele remédio, ele está ali para tratar de um problema. Se o seu médico passou, o seu médico estudou muito para isso, ele sabe o que ele está fazendo, é esperado que saiba. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas, às vezes, aquele remédio, pela composição química, ele abre uma porta de um outro incômodo na sua vida. Aí o médico passa outro remédio. Não é assim, ó, a pessoa que ela é hipertensa, ela toma um remédio para hipertensão e ela toma um remédio para forçar os rins funcionar por causa do impacto daquele remédio da hipertensão. Mas aqueles remédios que eles forçam os rins, ele diminui o impacto da evolução cerebral. Então, olha os danos que causam. Então, existem os seus efeitos que são benéficos e os efeitos de contraindicação que são os colaterais e vão trazendo os danos. Ali descreveu assim: descobri uma segunda traição. Estamos separados, mas não sei o que vai acontecer. Sim. Só esta condição aí já é uma condição assim de tensão, muita tensão, né? Muita angústia, muito mal-estar. Já é uma condição assim de tensão, né, Lídia? Então, ó, não tem como uma pessoa não acordar cheio de dores, de mal-estar, baixa oxigenação, de respiração. Porque, assim, se eu não tenho livre fluxo de oxigênio, eu vou estagnando, vou trazendo um monte de bloqueios. Então, isso vai me deixando uma pessoa ácida, cheia de inflamações, cheia de problemas, né? Então, olha o quanto é importante nós entendermos sobre este processo, da gente poder ir tratando. Por quê? Porque se eu não vou tratando, aí, Lídia, tem uma coisa muito importante para falar. Estou pegando a sua fala aqui e vou falar já uma coisa importante para vocês. Muito importante. Terrível, estou com 62 anos, me sinto muito fragilizada, sim. Mas vou te falar uma coisa muito benéfica, Lídia. Eu não vou perder o foco aqui do que eu estou falando, é porque eu gosto muito de ficar dando atenção
Porque o que vocês vão falando vai ajudando as outras mulheres, né? Por isso que é importante ir falando, tá? Eu sempre estimulo muito para poder vocês se comunicarem aqui, porque quantas outras mulheres estão aqui, porém caladas ainda não têm força de falar sobre suas dores, né? Então, olha só que interessante. Se você vai tomando essa consciência, você começa a se cuidar. E você começa a se cuidar em especial para que você não entre num monte de medicações. Porque nas ondas prováveis, o profissional da área da saúde, ele vai passando mais remédios e às vezes você começa a tomar remédios para começar a curar os danos que alguns remédios já estão trazendo. Então, isso chama-se ondas prováveis. E se eu vou tomando essa consciência emocional, eu vou entendendo que tudo aquilo que eu não estou tendo forças ainda para dizer não, eu não estou tendo forças ainda para bloquear na minha vida, eu não estou tendo força ainda para levantar um muro de pedra para que aquilo não me atinja, eu continuo sendo a pessoa atingida. E eu começo a sucumbir. O que é sucumbir? Abre um buraco bem grande aqui no peito, de forma invisível, e eu mesmo começo a entrar por esse buraco. E de forma inconsciente, eu estou me anulando a cada dia. Então, este buraco que eu abro, que eu vou sucumbindo, eu vou desvivendo lentamente. Eu começo a preparar algo muito ruim para mim. Eu começo a adiantar o arrasta para cima. Deu para entender de forma figurativa? Muitas palavras eu não posso falar aqui. Porque se eu falar, o algoritmo, a plataforma, ela derruba a live. E até anula a live do dia. Mas nós vamos buscar essa compreensão, esse entendimento. Sim, você colocou assim, acredite, eu ainda tenho pena dele. Sim. Vou te dizer por 2 motivos que é de ter mesmo. A Lídia falou, eu estou com esse buraco. Sim, e esse buraco, ele existe de forma invisível, mas nós vamos tratar. É por isso que nós estamos aqui, Lídia. É por isso que nós estamos aqui. Ó, nós somos pessoas abençoadas. Então, ó, olha para minhas mãos aqui. Nós vamos dar as mãos. Eu estou aqui para dar as mãos para você. Para juntas nós aumentarmos essa corrente do bem. A gente poder se reerguer, assim como eu, Joelma. Eu falo isso com propriedade de fala, propriedade de causa. Poder de fala, poder de causa. Eu me levantei. Eu passei por essas dores que você relatou aqui. E eu venci. Ontem, na internet, eu vi uma pessoa, eu vou até falar o nome dela aqui para vocês. E, infelizmente, eu vi muitas mulheres atacando ela. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, e eu acompanhei ela no começo. Eu acompanhei ela não como profissional da área da saúde, não. Eu não conheço ela pessoalmente. Eu mandava muitas mensagens para ela, porque eu via o desequilíbrio que ela estava ali. O sofrimento daquela mulher. Falei, meu Deus, como ela está aguentando, né? E eu vi ela na internet. Eu vou falar o nome dela para vocês aqui. Ela se chama Rubi. Rubi. Talvez muitas de vocês já viram ela. Meu Deus, quando eu assisti na primeira semana, quando ela entrou. Primeira semana quando ela entrou. O que ela passou. Que dor. Que dor, que dor, que dor. Aquilo dói na gente. Eu, enquanto profissional, eu tenho uma técnica de compaixão que eu entro, sinto a dor da pessoa, saio e me anulo daquela dor para que eu consiga ver o que eu posso somar para aquela pessoa. E eu mandava mensagens constantes para ela. Porque, inclusive, ela ficou morando sozinha. Ela deu o nome da pessoa de Jurandir. Que hoje se chama muito, né? De Jurandir, a pessoa. E a pessoa foi embora e a outra pessoa que estava com ele já estava até gestante dele. Sendo que eles dois não tinham filhos. Um casamento aparentemente muito estruturado. E ontem eu vi essa mesma pessoa, como eu me alegrei. Dentro desse 1 ano, o processo de evolução dela foi gigantesco, gigantesco. Parece que fizeram assim, eu vou falar uma cirurgia espiritual, mas não estou falando de dogma, crença ou religião. Fizeram uma cirurgia espiritual, assim, partiram essa mulher no meio, tiraram o eu dela sofrendo, trabalharam, refizeram, encaixaram de novo. Então ela passou na mão de grandes profissionais. E ela também compreendeu. A Cida, passei por isso também. Mas graças a Deus hoje estou livre, leve e solta.
Mas sofri muito, muito. Sim, é verdade. É impossível não sofrer com uma situação dessa, né, Cida? Então, esta pessoa ontem, gente, ela tem brilho nos olhos, ela tem brilho na pele, ela tem brilho, eu acho que brilha tudo, tudo, tudo. Pensa uma mulher linda, 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 linda. Aquela mulher que a essência dela é uma essência muito linda. Tem um ano que ela passou por toda essa dor. Mas ela buscou ajuda. E graças a Deus ela teve possibilidade. Eu, Joelma, quando passei por tudo isto, eu não tive essas possibilidades. Eu não tinha dinheiro para pagar uma terapia. Eu sempre fui empreendedora, eu não tinha como deixar o negócio, o meu trabalho. Eu não podia sair dali um minuto, para não desmoronar nada, principalmente pelo grau de responsabilidade que eu tinha naquele trabalho, que eu estava ali, num trabalho que eu não tinha como sair. Eu tinha crianças pequenas, meus filhos pequenos. Eu tinha ali muitas possibilidades que eu não me priorizava. Porque, na verdade, se você for de arrasta para cima de hoje para amanhã, o mundo vai continuar. Se você desviver de hoje para amanhã, o mundo vai continuar. O mundo não vai junto com você. E além do mais, dói ouvir isso? Dói. Mas talvez essa dor é que faça a gente chacoalhar assim e se mover, né? É mais provável que o seu companheiro ele evolua muito sem a sua presença, porque ele está ocupando o tempo dele tentando destruir você. E ainda é possível que seus filhos evoluam muito sem a sua presença. Dói muito ouvir isso, não dói? Mas muitas vezes a gente prende os filhos ali dentro da nossa dor de forma inconsciente, que a gente evita que os filhos saibam. Mas eles também não conseguem evoluir, porque a energia deles está presa na nossa energia que está sofrendo naquele momento. Joelma, para, tá doendo muito o que você está falando. Não posso parar. Aqui eu não posso ser sua amiga. Aqui eu tenho que ser a sua profissional, a sua terapeuta. Mas que com o olhar, com muito carinho, com muito amor, estou abraçando você. Mas não posso ter dó de você sentir dor. Porque a dor aqui provocada, ela é profissional, para que você se sinta chacoalhada e você comece a trabalhar, juntar dentro de você forças para você tomar decisões, para você mudar. E você vai mudar. Eu mudei. Eu venci. E eu tenho diversas pacientes em consultório que mudaram e venceram. E ainda vou dizer uma coisa para você. Para vocês. Vou dizer uma gratidão, Lídia, pela compreensão. E ainda vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vou dizer para vocês assim: sai desse casamento hoje, larga, mete o pé, vai embora. Nunca vou dizer isso para vocês. Sabe por quê? Porque nenhum profissional ele pode dar conselhos. Isso é conselho de amigo, de pessoas que te amam. Mas essas pessoas não estão erradas. É dentro do querer dela, do bem que elas querem a você, que elas vão te dar esse conselho. Quantos casamentos se reestruturaram dentro das terapias das mulheres que eu atendo presencial em consultório? Quantos casamentos se reestruturaram? Hoje eu não vou contar uma história para vocês que é de impactar assim, de você nem dormir essa noite. Mas nós vamos ter tempo. Dentro desses 6 meses, dentro dessas 24 sessões, eu vou contar para vocês uma história que é de arrepiar. De arrepiar. Eu sei que eu vou provocar uma curiosidade muito grande aqui, né? Ainda mais a gente sendo mulher, a gente fala, meu Deus, conta. Mas eu não vou contar ainda hoje. Você não tem estrutura ainda hoje para ouvir o que eu preciso contar. Sobre essa história. Eu vou contar diversas histórias aqui. Mas eu recebi uma pessoa em consultório há uns 3 anos, mais ou menos, quase 4 anos. E quando essa mulher chegou, o que ela me mostrou, eu já fiquei desestruturada, assim. O que ela me mostrou nela, eu já fiquei assim, desestruturada. Eu tive que pedir, assim, para o Pai Celestial sabedoria para eu poder conduzir. Eu falei, Senhor, se o Senhor me mandou esta pessoa, o Senhor sabe das minhas buscas, das minhas forças, que eu estudo constante, mas eu ainda me sinto desestruturada para este caso. E eu orei muito pedindo sabedoria ao Pai. E Ele me deu. Quando eu senti que essa mulher estava bem, ela chegou com uma surpresa. Que o agressor dela
queria me conhecer para que ele passasse por tratamento. Aí foi mais delicado ainda, porque eu falei, meu Deus, para tudo que eu enxerguei nela, imagina agora estar de frente daquela pessoa, né? Mas ela me explicou sobre a situação. E no dia eu busquei mais algumas pessoas profissionais para estar junto, para eu não estar sozinha. E o agressor veio. E olha, eu digo assim que eu reconheço, a partir daquele dia eu reconheci assim, falei, meu Deus, me falta muito. Eu, Joelma, reconheço nesse dia, Senhor, me falta muito conhecimento para o que eu busco. Me capacita, me dá sabedoria, me dá discernimento para que eu saiba fazer essa cirurgia que eu já considero espiritual, e eu não estou falando de dogma, crença ou religião, na vida deste casal. E eu pedi tanto, com tanta fé, que o Pai Celestial me capacitou. E esse casal hoje é muito feliz. E eu os vejo sempre. Eles vêm de vez em quando aqui para a gente sentar, tomar um chá, conversar. Então, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Então, principalmente esse casal me deu muita força para eu dizer para essas pessoas assim. Eu nunca vou dizer assim, não, não saia desse casamento, você está errada. Não. Eu posso falar isso e você desviver, você acreditar nas minhas palavras e você desviver na mão dessa pessoa. Mas eu também posso falar assim, saia desse casamento, saia dessa vida, que isso não é vida, e eu posso estar tirando de você e da sua família a possibilidade de estrutura da sua família se reestruturar. E principalmente se reestruturar a partir da sua mudança. Porque aquelas pessoas que vão estar ao seu redor, para elas conseguirem viver e conviver com você, elas vão ter que mudar. Porque senão, não é você quem vai demiti-las da sua vida, são elas que vão se demitir. Uma pessoa, quando ela entra numa empresa, vamos comparar aqui o casamento como uma empresa que tem que dar lucro, porque tem que dar lucro. Assim descreveu assim, desculpa, eu vou precisar de sair da live, preciso ir para o trabalho. Bom dia a todos. Bom dia, Cida. Um dia muito abençoado, de muito amor e luz para você, viu? Cida, como você está no grupo agora, depois eu vou colocar o link dessa live lá no grupo. E você vai poder assistir completa, tá? Pode ficar tranquila. Todas as pessoas que estão nessa terapia aqui, elas estão em um grupo separado. E lá elas recebem o link da live, tá? Mas não se preocupe, você vai poder assistir tranquilamente, tá bom, Cida? Não vai perder, não. Nós já ganhamos aqui com a sua presença nesse momento, né? Sinta-se abraçada por todas nós. Então, olha só que interessante. Se você muda, aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas terão que mudar também. Porque se elas não mudar, elas não vão conseguir estar com você. Aí eu disse assim para você. Vamos pensar numa empresa. Uma empresa, se a empresa está indo bem e ela demite um funcionário, não foi aquela empresa que demitiu aquele funcionário, foi o próprio funcionário que demitiu, que se demitiu. Ele provou para aquela empresa que ele não é tão necessário naquela empresa. Foi ele quem se demitiu, né? Foi ele quem se demitiu. E o casamento, ele não deixa de ser uma empresa sem fim lucrativo diretamente financeiro aqui, mas que não deixa de ter esse lucrativo também pelo bem-estar que essa empresa, que se chama matrimônio, precisa ter para todos que estão ali lucrarem com bem-estar, com exemplos, com felicidade, com plenitude, com bem-estar, e em especial com saúde, saúde familiar. Aquele ninho precisa ter saúde. Então, se você está passando por um relacionamento tóxico, abusivo e narcisista, você não está tendo esse lucro, certo? E aquelas pessoas, por consequência, também não. Principalmente porque você poderia dar muito mais, estar junto para multiplicar. Todos juntos, se dividindo para somar, multiplicando naquele relacionamento, naquele seio familiar, naquele ninho. Se você não estivesse infeliz, dentro do relacionamento, tudo poderia ser diferente, a multiplicação, a soma ali seria muito maior. Então, se está vendo essa subtração, está subtraindo não somente da sua vida, você muitas vezes é a pessoa mais afetada, mas todos ali estão deixando de ganhar. Se estão deixando de ganhar, já estão perdendo. Inclusive o próprio narcisista, o próprio abusador de relacionamento tóxico, abusivo e narcisista. Olha o que ali descreveu, olha que interessante.
O que a Lídia escreveu? Gente, presta atenção. Eu só descobri que ele é um narcisista depois que comecei a ouvir você. Olha que importância. Então, nesse momento, Lídia, eu até digo assim para você. Não foi eu quem abri a porta para você. Foi alguém muito maior na nossa vida, né? Foi o grande arquiteto do universo. E esse grande arquiteto do universo também teve misericórdia da Joelma também, porque um dia alguém abriu uma porta também para Joelma. Então, olha o quanto é importante. E a fala da Lídia, ela escreveu assim: eu só descobri que ele é um narcisista depois que eu comecei a ouvir você. Sabe por quê? Talvez isso faça sentido na vida da Lídia. Às vezes a gente passa por maus tratos, mas a gente não tem parâmetros de comparação, de observação. E às vezes essa falta de parâmetros já veio desde lá da infância. Desde lá da infância. Então você não tem parâmetros. E aquelas pequenas ofensas que começam, como foi o exemplo que eu falei na live ontem à noite, de uma mulher que eu assisti, ela contando sobre o narcisista na vida dela, que havia, que hoje não existe mais, ela se decidiu separar, né? E tudo que ela se decidir, ela está certa. Então, aquelas condições começam de uma forma que quem está de fora percebe. Mas a pessoa que está sofrendo já está tão habituada que a inconsciência vai anulando aqueles efeitos danosos, nocivos, graves, para o seu amo, que é você mesmo, não sucumbir mais rápido. Então aquilo deixa de ter importância e aquilo fortalece no narcisista a força para que ele agrida cada vez mais. Por quê? Quando ele vê que você não reage, a sua não reação é a sua aprovação na mente dele daquilo que ele faz. Joelma, que hoje é a doutora Joelma aqui, acolhendo vocês, teve pessoa que disse assim: Joelma, por que você permite isto? E eu pensava assim: isto o quê? Joelma, não deixa que a pessoa faça isso com você a tal ponto. E eu pensava assim: peraí, gente, deixa eu só mexer aqui que o TikTok tá avisando o tempo da live. Fiquem aí, não saiam daí. Tô aqui. Isso, deu retorno já. Então eu pensava assim: isso o quê? Joelma, você não merece isto. E eu ficava pensando assim: não merece o quê? Porque eu achava a pessoa tão estarrecida que eu não via motivo para a pessoa estar tão estarrecida assim. Então, olha ao ponto que eu estava já congelada, não respondendo mais o meu eu, a minha consciência falando comigo, eu já não respondia mais. Sim, olha que interessante, a Lídia disse assim: hoje eu reconheço que o meu pai era um narcisista pior do que o meu marido. Então, olha só, Cida, que interessante. Cida não, desculpa, Lídia, olha só que interessante. A sua colocação aqui já diz assim: olha, como que você vai hoje reprovar algo? De igual antes da gente começar aqui, né, no nosso trabalho. Como que você vai reprovar algo que já vinha do seu berço, que muitas vezes a sua mãe não reagia, e aquilo é normal? Porque casamento é assim mesmo, convivência é assim mesmo. Quando vem para você, o que é que tem de anormal naquilo que você já desde criança muitas vezes presenciava e não tinha nem por que arguir nada, nem por que colocar a sua opinião, não tinha nem idade às vezes para isso. Então vocês percebem que muitas coisas que muitas mulheres vivem hoje é normalizado porque já começou lá na infância. Olha o quanto é importante nós estarmos aqui para aprendermos sobre isso. Pessoal, eu estou amando estar aqui com vocês. Preciso encerrar a live agora, já deu 1 hora, né, de terapia. E a gente fica muito confusa, né, Lídia? Fica muito confusa mesmo. Porque você não tem parâmetro. Então, por você não ter parâmetro, você tem, na verdade, grandes interrogações que você fala: será que é ou não é? Será que é exagero da minha parte? Será que eu não estou também exagerando? O seu eu lá dentro está falando que está errado, que não deve ser assim. Mas a gente fala: não, mas talvez. Eu já tenho tantas inseguranças, tantas incertezas, tanta falta de parâmetro, talvez eu não esteja certa. E você pega aquela incerteza e traz como verdade para você,
e passa a assumir diversas coisas, inclusive diversas culpas, daquilo que você não é culpada, né? Pessoal, estou amando estar aqui com vocês. Para você que chegou aqui hoje, que não sabe sobre esse trabalho, eu sou a doutora Joelma Ferreira, especialista em neurociência no desenvolvimento mental. Estou aqui tratando de mulheres que passam por relacionamentos tóxicos, abusivos e narcisistas, todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã. Então, nós fazemos 1 hora de terapia online, às vezes passa um pouquinho, já é 11h08, né? Às vezes passa um pouquinho mesmo. Se você pretende fazer essa terapia online, pode até mandar uma mensagem aqui, eu mando para você o link para você poder adquirir esse guia aqui, ó, tá escrito Narcisismo. É um guia para mulheres vencerem o narcisismo, tá? Na próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, eu estarei aqui acolhendo as mulheres novas que estão chegando, as pessoas novas que estão entrando no grupo. E na próxima sexta-feira, eu já vou trabalhar os exercícios aqui. Mas essas pessoas que estão chegando, elas estão em um grupo VIP separado, reservado, e lá também eu vou disponibilizar uma ficha clínica. Lídia, você vai receber uma ficha clínica, a Cida vai receber, a Patrícia vai receber uma ficha clínica que tem mais ou menos umas 40 questões. Vocês vão preencher e me mandar novamente pelo WhatsApp. E eu vou montar exercícios sobre práticas diárias, sobre as suas práticas diárias, e vou ali indicar composições de florais, mas é na composição, não é aquele floral que você acha na gôndola, por aí para vender. Vou indicar a composição de floral que você pode pingar embaixo da língua, porque tudo que a gente usa como medicamento que é sublingual, ele entra mais rápido para o nosso trato orgânico. Então, se você desejar, aí você pode fazer uso desses florais que eles são naturais, não tem nenhum tipo de contraindicação. Isso vai ajudar a erguer a sua imunidade, aumentar a sua imunidade, melhorar a sua saúde pela sua imunidade, e melhorando a sua saúde vai estruturar o seu espiritual. Estou falando de essência de vida, ti da essência, não estou falando nada de dogma, crença ou religião. Estruturar a sua essência de vida para que você possa se alinhar e você possa ter forças de pisar no chão para ter mais força nas suas tomadas de decisão, do seu eu. Porque todos nós nascemos para ter plenitude, bem-estar e felicidade. E felicidade não é a ausência de desafios da nossa vida, mas os desafios, eles se tornam, na verdade, simples obstáculos, por mais que sejam desafiadores, que a plenitude, bem-estar e felicidade vai nos dar força para a gente poder vencer. E se você sofre com um emocional, isso se torna muito distante. Então, vamos cuidar do seu emocional para que você possa evoluir. Estamos juntas nesta caminhada durante 6 meses, 24 sessões. Para você que está aqui e não sabe desse trabalho, eu vou deixar o link aqui para que você possa, vou deixar o link aqui no perfil deste guia de informações para que você possa fazer a sua terapia. 24 sessões, 6 meses, sem custo financeiro, sem honorários. O seu valor de investimento é só o seu material. E eu digo para você assim, ó, eu vou colocar exageradamente. Você vai gastar mais ou menos, você vai investir, não é nem gastar, você vai investir mais ou menos aí, vamos colocar R$100, porque eu não sei o modelo do caderno que você vai comprar, o modelo das canetinhas, o modelo do lápis de cor, não sei a marca. Vamos colocar aí R$100 de investimento para você tratar durante 6 meses, 24 sessões. Mas não é com a doutora Joelma que você vai ter esse gasto não, esse investimento não, tá? Vou te dar uma listinha de material. Para as meninas que estão aqui no grupo, lá no grupo VIP, eu vou lá no WhatsApp, eu vou colocar lá no grupo para vocês poderem providenciar. Esse guia aqui, ele é mais ou menos em torno de uns R$57, mais ou menos. Eu coloquei apenas uma taxa lá para que as pessoas tenham responsabilidade de estar presente nas terapias, porque as pessoas reservavam e não apareciam, né? Então, eu falava, gente, é muita falta de respeito. Eu saio do consultório, venho trabalhar, venho atender essas pessoas no social, e as pessoas ainda me deixam aqui com cara de bolacha. Então, mais uma vez, sintam-se abraçadas, desejo um excelente final de semana, mais uma semana muito abençoada, de muito amor e luz. Para vocês que já me acompanham no Refazendo Eu, segunda-feira à noite, às 20 horas, de segunda a quinta, para você que está aqui, neste grupo de tratamento, que já é um grupo antigo que eu tenho, mas não está no Refazendo Eu, esteja lá, de segunda a quinta-feira, às 20 horas da noite. Mesmo as nossas lives lá, ela é uma terapia, não é, Lídia? Tanto que a Lídia falou que ela descobriu muita coisa através dos nossos encontros lá, né? Eu já considero que lá já é uma terapia. E aqui já é uma terapia mais, eu digo assim, íntima, mais do seu eu, para nós estarmos juntas, né? Depois deixa comentário aqui, Lídia, nesse perfil, porque você vai estar ajudando outras mulheres
a elas terem forças de vir. Muitas mulheres não estão aqui, gente, não é porque não quer. As pessoas julgam muito. Ah, tá nesse relacionamento tóxico porque quer. Sofre porque quer, apanha porque gosta, apanha porque não tem vergonha na cara. Não é verdade. A pessoa que ela está nesta condição, ela tem uma fraqueza energética, é uma energia emocional tão fragilizada, tão fraca, tão baixa, que ela é capaz de entregar o seu eu, ela é capaz de sucumbir, ela é capaz de desviver por não ter forças de sair deste relacionamento, e muitas vezes ainda para proteger a prole, que são os filhos, né? Então, muitas mulheres não saem, não é porque não querem, é porque não têm forças. E o propósito nem é sair, que eu digo, é sair do sofrimento, porque muitas delas conseguem recuperar até a própria família, conseguem recuperar até o próprio relacionamento. Joelma, mas eu vou recuperar um relacionamento deste. Você tem garantia que o próximo que vem com selo de garantia que você não vai passar por nada disso? Você não vai ser traída, vai te respeitar, isto e aquilo? Muitas situações não há essa garantia. E muitas mulheres que hoje que conseguiram recuperar, eu vejo aquela pessoa, o narcisista, se arrastando de tanto sofrimento, por culpa. E consciente ainda que ele não vai achar uma mulher daquela em lugar nenhum. E o medo agora que era dela passa a ser dele 24 horas. Porque ele sabe a mulher que ele tem. Está errado? Na visão de quem? Está errada essa condição? Na visão de quem? Muitas vezes existem várias situações, nós não podemos julgar. Só quem passa é que sabe, não é? Mais uma vez, deixa eu terminar aqui, senão eu fico sem atender minhas pacientes do consultório. Pessoal, gratidão, mais uma vez, por estar aqui. Um beijo no coração, sintam-se abraçadas. Um dia muito abençoado, de muito amor e luz, um final de semana muito abençoado. Para você que é mãe, para você que tem mãe, todo mundo que está nesse mundo teve mãe, e tem mãe, né? Então, que essas mães sejam abraçadas pela luz do Espírito Santo, que sintam-se abraçadas por todas nós. Um beijo no coração de todas. Um excelente final de semana, um feliz Dia das Mães para todas. Sim, Lídia, infelizmente é assim, as pessoas não entendem. Mas é assim, olha, nós que estamos aqui somos diferentes. Porque as pessoas que elas estão dentro de uma caixa colocada pelo sistema, elas falam, na verdade, por falas que são reproduzidas por um sistema. Então, são pessoas que, na verdade, não têm condição de analisar a tal ponto, né? E nós estamos trabalhando para que nós possamos ser diferentes. E se você está aqui, você já se torna diferente. Se a Cida está aqui, ela já se torna diferente. Se a Patrícia está aqui, ela já se torna diferente. Se a Sol está aqui, ela já se torna diferente. Todas que estão participando desse trabalho serão mulheres diferentes, mulheres empoderadas. Empoderadas para o seu eu, para que você não sofra mais maus tratos. Porque foi te dado pelo Pai Celestial o direito de vencer. Você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa. Todas nós nascemos para ser vitoriosos, né? Um beijo no coração, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Até segunda-feira à noite, às 20 horas. Até mais. Tchau.